Sou da igreja com a paz do Senhor. Bem, não foi combinado, mas foi aberto um texto muito importante para nós, que é o texto de Neemias, no capítulo de número 8. Eu gostaria de refletir com os irmãos um pouco a respeito desse texto, até o versículo 12. É um texto muito importante para nós, porque, perdido no Antigo Testamento, quase poucas pessoas conhecem essa história. Aqui nós temos um povo que regressa do cativeiro e está agora de volta à terra prometida. Então, o período que eles passaram no cativeiro foi um período muito significativo e também construtivo para este povo, porque aprenderam a valorizar aquilo que eles tinham perdido. Quando tinham em abundância, quando tinham toda a oportunidade de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, não aproveitaram. Fizeram todas as coisas que entristeciam ao Senhor. E aí perderam o templo, perderam a soberania nacional, foram extraditados lá foram mandados, deportados para outras terras, ficaram lá em Babilônia, no cativeiro, como um povo numa terra que não é sua, num costume que não é seu, numa língua que não é sua, num templo que o paganismo imperava. Então, absolutamente nada daquilo que eles realmente gostariam de ter, tiveram, mas não valorizaram. Quase sempre é assim. Valorizam-se as coisas quando se perde. Isso nos dá a ensinar, nos faz aprender o quê? Vamos valorizar enquanto temos. Então, se você tem a oportunidade de estar na casa de Deus, muitas das vezes você pensa assim, mas estar na casa de Deus é uma coisa assim, não é tão importante. É muito importante, principalmente quando alguém se vê privado dessa oportunidade. Aí, então, é que realmente sente essa necessidade de estar na casa de Deus. E, então, pelo testemunho da Ellen aqui, vocês viram, a necessidade, o desejo de estar na casa de Deus, um período de enfermidade, acaba privando desse privilégio e a única coisa que pode acontecer é pedir a Deus para retomar essa oportunidade. Mas qual é o objetivo? A casa de Deus. A casa de Deus. A casa de Deus. E vocês estão na casa de Deus. E estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E nesta volta desse povo do cativeiro, nós vamos aqui ver uma reunião em que Esdras ele vai ler a palavra de Deus diante do povo, vai fazer a pregação expositiva, vai expor o texto. E então, para nós é importante essa passagem, porque nos mostra os resultados disso. Diz aqui, chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. O primeiro aspecto que nós vemos aqui é todo o povo se ajuntou como um só homem. Qual o objetivo? Qual é a meta? Qual o propósito? A única finalidade desta reunião foi ouvir a palavra de Deus. E aqui, então, diz que eles se ajuntaram como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, olha o desejo. Qual o objetivo? Qual o propósito? Nós queremos a lei do Senhor. Porque o distanciamento e a quebra desta aliança, a quebra desse pacto, a quebra dessa lei foi que produziu neles aqueles dias tão difíceis, 70 anos no cativeiro. Tudo por conta de quê? Relembrando o que acontecera aos pais, eles quebraram o pacto. Eles chegaram ao ponto de levar a idolatria para dentro da casa de Deus. Tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés, que não se fizesse. Mas depois, essa geração que volta, ela passa a ter conhecimento dessas coisas, e agora eles se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Agora nós queremos, nesta volta, fazer o que é certo, fazer o que é correto. E aqui nós vemos também um dos grandes princípios que estão vinculados ao avivamento. O avivamento não ocorre como acontece algumas pessoas fazerem aí, alguns grupos fazerem, colocam lá
reunião de avivamento, né? Como se aquilo fosse uma coisa mágica, fosse uma coisa, né, que iria acontecer. E lá eles produzem mesmo um avivamento. Se não desse a glória de Deus, eles fazem subir, né, com a animação carnal, e não tem nada a ver com avivamento. Absolutamente. O avivamento é algo sólido, é algo construído a partir da exposição da palavra de Deus. Não existe avivamento que abandone a palavra de Deus, que deixe a palavra de Deus de lado e se coloque no lugar da palavra de Deus, ela não tendo a primazia, né? Isso não pode produzir avivamento. E isso aconteceu na Reforma Protestante, quando a sede do povo era ouvir a palavra de Deus. Ficaram tantos anos distantes dessa palavra que, quando chegou a época da Reforma Protestante, o tema principal, o assunto principal era a palavra de Deus. Então as congregações se reuniam para ouvir a exposição da palavra de Deus. Homens se dedicaram horas e muitas horas e dias e meses traduzindo a palavra para a língua do povo, para que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus na sua própria língua. E então, isso tudo produziu eles eram um povo da palavra, era um povo que amava a palavra, era um povo que os pregadores faziam exposições e eles acompanhavam aquilo semanalmente, porque tinham uma sede pela palavra de Deus. Essa sede pela palavra de Deus, se você for observar no universo evangélico, é de pouquíssimas pessoas. Tem essa sede pela palavra de Deus, esse desejo de ler, conhecer, aprender, saber a palavra de Deus, tanto para a vida pessoal, como para transmitir a palavra de Deus, e isso faz com que o povo que se distancia da palavra de Deus acaba entrando fica numa situação que foi descrito, é como em vez de ele entrar num lugar quente, ele vai ficar num lugar frio. É como se a gente tivesse, por exemplo, aqui, poderíamos estar com essa temperatura agradável aqui, quentinha, mas não tivéssemos a refrigeração, e aí estivéssemos aqui no maior frio, né? Exatamente, a frieza espiritual ocorre por conta do distanciamento da palavra de Deus. E esse povo estava distante. Agora, eles já souberam qual foi o problema. Os nossos pais foram para o cativeiro, muitos desses aqui nasceram lá, uma boa parte, e agora estavam de volta. Nós não vamos entrar pelo caminho que os nossos pais entraram. Então, tragam a lei de Deus, que nós queremos saber o que de Deus nós temos que fazer. Qual é a vontade revelada de Deus? E aqui o texto nos diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. O que Esdras trouxe diante da congregação? É o que todo pregador deve trazer para a igreja. A palavra de Deus. Hoje em dia você vê aí cultos aí que a gente não sabe nem o que é aquilo. Tem tanta inovação, tem tanta novidade, e a palavra não tem a primazia. Não ocupa o lugar central, as pessoas se enfastiam da palavra de Deus, não conseguem ficar dentro do templo nem na hora da pregação. É uma coisa impressionante. Eu já fui em igrejas aí que você levanta e sai, entra e sai toda hora, e misericórdia. Eu falei, esse povo tem nenhum apreço pela palavra de Deus, nenhum respeito pela palavra de Deus, não tem sede da palavra de Deus. Mas quando o povo tem sede da palavra de Deus, está perto de irromper o avivamento. Uma das grandes características do irromper do avivamento é a sede pela palavra de Deus. E aqui, então, Esdras trouxe a lei perante a congregação, e quem se reuniu ali? Assim, homens como mulheres, e todos os de entendimento, os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E então, um dos aspectos importantes desta reunião foi o que Esdras fez. O que ele fez? Versos 3, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva do amanhecer do dia até ao meio-dia. Vejam só, é tipo a exposição dos puritanos, né? Os puritanos, na época dos puritanos, se vocês quiserem conhecer um pouco os puritanos, tem alguns livros bons lá em casa sobre os puritanos, né?
As exposições deles, às vezes um sermão eram 2 horas de sermão. Não é? E o povo ali, ó, com vontade, com sede. E por isso que muitos avivamentos se romperam nessa época, por causa desse apreço à palavra. Então, veja aqui, ele leu desde a alva, ao amanhecer do dia, até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Os ouvidos estavam atentos. Então, observem bem que a promoção de um avivamento não ocorre a despeito de uma exposição da palavra. É preciso que se esmiúce a palavra, que se entenda passo a passo, versículo por versículo, cláusula por cláusula. É o que Esdras fez, foi fazendo e foi explicando aqui. Inclusive, tem um detalhe que é muito importante. Ao virem do cativeiro, eles não liam o hebraico. Muitos deles ali deixaram o hebraico de lado, porque conheciam o aramaico. E então, esta exposição era feita numa tradução simultânea para que eles pudessem entender no aramaico. Então, vocês observem bem. E eles ficaram desde o nascer do sol até ao meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, sem fastio, sem enfado, sem canseira. Porque quando a alma está sedenta da vontade de Deus, da palavra de Deus, esse período aqui para ele já é meio-dia, tem que parar, tem que dar uma pausa. Mas já passou? É assim que acontece. Agora, quando a alma farta, que pisa favos de mel, tem tudo nas mãos e não valoriza, e não tem esse amor, esse apreço pela palavra, o que acontece? 30 minutos de sermão já é um motivo para muitos ficarem cansados. Pastor, está falando demais. Né? Sai fora, graças a Deus vocês não. Vocês me ouvem 2 horas aqui no estudo bíblico. Não é? Então, vocês têm sede da palavra. Não é? Tem ou não tem? Claro que tem. Não é? Porque essa palavra é a nossa vida. Né? A palavra de Deus é a nossa vida. O crente sem a palavra de Deus, ele não tem substância, ele não tem conteúdo. Né? A vida para ele não faz sentido. E aqui é interessante que eles estavam todos ali atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, tipo esse aqui, né? Um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Então, a origem do púlpito aí, ó. Lá tinha um púlpito de madeira que fizeram para este fim. Às vezes eu chego na igreja, lá vejo um púlpito tão pequenininho assim, né? Eu me sinto à vontade nesse aqui. Queria até trocar isso aqui, botar uma. Não. Esse aqui é bom, bem espaçoso. Posso botar aqui meu livro, posso botar aqui um iPad para poder consultar um texto em outras línguas aqui, na língua original e tudo. Esse púlpito aqui está consagrado mesmo. Esse é o bom, né? Que tenham como modelo. Eu gosto dele. E Esdras estava ali, né, sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Sema, Ananias, Urias, e Ilquias, e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. Então, estava ali dando cobertura a ele, como os meus amigos aqui estão me dando cobertura aqui. Estava ali junto, à esquerda, à direita. E diz aqui o texto, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Então, quando ele pega lá, faz aquela cerimônia, o livro, né? É igual o nosso livro aqui, né? Era pergaminho, né? Que era diferente desse nosso livro de hoje. Tá? E quando ele abre, olha só o que acontece, ele abre o livro diante de todo o povo, diz aqui, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência à palavra de Deus. Por quê? Porque naquele momento, como Billy Graham sempre dizia nas suas pregações, quando eu estiver falando, Deus estará também falando. E então, ali Esdras iria transmitir a palavra de Deus. Então, eles iam ouvir a voz de Deus. Então, estavam ali em pé, numa reverência. Vocês imaginam, gente, desde isso aqui começou na alva até ao meio-dia. Que sermão longo, hein? Que exposição longa foi essa. E todos ali como um só homem, um só propósito, uma só meta, um só objetivo.
E isso é que traz nos mostra assim como esse povo está valorizando a palavra de Deus. E em seguida, quando começa então, a primeira coisa que Esdras faz, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Então ele bendisse ao Senhor. Baruch atah Adonai melech haolam. Bendito é o Senhor, Rei do universo. E o povo todo ali, respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Prestem bastante atenção em como eles estão ali envolvidos com a palavra e com o Deus da palavra. O mais importante não é se envolver apenas com a palavra, com a letra, mas eles sabiam que eles estavam ali diante de Deus. E esse movimento que acontece nesse dia aqui é um movimento inesquecível. Por quê? Porque eles estão diante da palavra de Deus e agora eles sabem que os pais foram embora, perderam a bênção porque desprezaram a palavra, abandonaram a palavra e importaram práticas pagãs. Trouxeram para a terra prometida, a terra santa. Eles agora não queriam entrar pelo mesmo caminho, então ali estava. Quando ele abriu a palavra e adorou ao Senhor, o povo diz, amém, amém. Levantaram as mãos, e você imagine aquela multidão ouvindo a palavra de Deus. Que fato, que cena muito importante. Diz mais aqui o texto, que Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. Então, obviamente, deviam ter vários grupos de tradução simultânea para poder... Naquela época, eles não tinham microfones, não tinham... Então, tinham que fazer aquela transmissão ali na hora, simultânea, para poder, então, o povo entender o que estava sendo falado, entender o que estava sendo lido. Isso foi uma experiência muito importante. E diz aqui, leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido. Olha exatamente o que acontece. Esse é o segredo do avivamento. E diz aqui, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, sem passar por cima. Então, ali, pegaram ali, não sei quanto de leitura eles puderam fazer ali naquela manhã. Tá? E isso trouxe um grande impacto. Por quê? Porque mostra, a palavra de Deus vai fazer o quê? Vai revelar como está o estado interior espiritual desse povo. Por que eles passaram por todo aquele aperto? Então, eles vão descobrir tudo aqui. Ó. Se vocês fizerem isso, fizerem aquilo, isso vai acontecer, vocês vão ser jogados, vão ser levados para outra terra, e lá vocês vão sofrer. Né? E tudo está tudo escrito no livro da lei. Estava tudo predito no livro da lei. Então, quando eles agora reclamam isso traz um impacto tremendo. Diz aqui o texto. E Neemias, que era o governador, o Tirsata aqui, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Ele está dizendo para que eles parassem de fazer o que já estavam fazendo. Por quê? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha o impacto. Olha a presença do Deus da palavra ao se ler a palavra. É insubstituível, irmão. A pregação expositiva ela é insubstituível, porque você vai ter um encontro com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. E aí a palavra não surte esse efeito. Mas quando esse povo está ali, atento, unidos, com um só propósito, com um só objetivo, de ouvir o que Deus tem para dizer, de saber qual é o caminho que Deus tem para eles, então isso trouxe um impacto emocional muito grande, e o povo abriu a boca a chorar.
Você imagina aquela multidão chorando, 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 e não, 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 não. O efeito tem que ser diferente. Não choreis, nem vos lamenteis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, e disse-lhes, fez o contrário, o que isso deve gerar em vocês? Obviamente, todas aquelas coisas ruins que aconteceram, quando a gente estudar o livro dos profetas, que vão declarar exatamente as coisas que aconteceram, a falta de justiça, foi um dos pontos principais, a exploração dos pobres pelos ricos, e uma série de outras coisas que estavam acontecendo no meio do povo. Ezequiel chega, no capítulo 34, a dizer que os pastores estavam se alimentando a si mesmos e esquecendo das ovelhas. Todas essas coisas acontecendo, tudo isso foi que motivou o cativeiro. Tudo isso foi que motivou o cativeiro. Quando isso acontece, agora o povo está reunido e agora começam a ter essa noção de conceito de justiça na prática, o que Deus quer, qual é o modo como Deus quer que nós vivamos. Quando eles têm esse impacto e eles veem que não estão vivendo isso, não é uma oportunidade de ficar lamuriando, lamentando, e agora nós estamos assim, estamos mal. Não, não, vamos mudar esse quadro. Vamos mudar esse quadro. E o que acontece? Vem na sequência o que precisa acontecer e acontece em avivamentos. A solidariedade. A solidariedade. Como aconteceu o avivamento na igreja primitiva? Quando o céu descia ali, no meio dos apóstolos, a igreja, o que aconteceu como resultado? Um desprendimento das coisas materiais. Houve um desprendimento, não é? Eles tinham mesmo o desejo de comerem juntos, ficarem juntos, de se dedicarem à oração, ouvirem os apóstolos, fala para nós e nos instrui, e eles vendiam até as suas propriedades para poder terminar com a desigualdade entre eles, para que todos tivessem igual. Esse é o resultado do avivamento. E é o que acontece aqui. Eles estavam vivendo padrões de vidas. Aqui estão os nobres, estão os agricultores, estão as pessoas de posse, as pessoas de médio porte, tem os pobres no meio deles. Todos agora são um só. E o que acontece? Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado, que não têm nada preparado para si. É exatamente aí. Avivamento é isso. Avivamento é isso. Quando o avivamento vem, há um desprendimento das coisas materiais. Há um anelo pelas coisas celestiais. Há um desejo de entesourar lá no céu. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui mesmo? Onde vocês estão? Né? É um desejo, isso surge. Então há um desprendimento, não se fica naquele apego às coisas materiais, mas há um desprendimento. E aqui, comam, sim, pode comer. Come a gordura. Bebe a doçura. Mas envie porção para aqueles que não têm. Olha esse trio aqui. Você pode beber, você pode comer bem, tudo bem, mas não se esqueça daquele que não tem. Esse é o avivamento. Aqui está acontecendo um avivamento. Então, o avivamento, ele sempre tem como resultado a solidariedade. Quando você quer saber se há um avivamento acontecendo numa igreja, meça o nível de solidariedade no seio da igreja e se ela está preocupada de enviar porções para os que não têm. Isso é avivamento, é o que está acontecendo aqui. Então, qual é o segredo? Bem, agora que vocês estão convictos de pecados, vocês já estão confessando ao Senhor, já estão quebrantados, agora mudem de atitude. Os que estão abençoados, que têm, comam, bebam do que têm, mas enviem do que vocês têm porções aos que nada têm. Não foi isso que Deus ensinou para nós? Na obra da restauração de tudo? Repartir, dividir, se preocupar quando você está comendo, se tem algum irmão seu que não está comendo. Essa tem que ser uma preocupação nossa, de um modo geral. Por que nós estamos marcando passo? Porque nós temos muitos pastores, mas quantos estão com essa consciência de cuidar do rebanho?
Quantos têm essa consciência de cuidar do rebanho, de procurar o bem-estar do rebanho? Preocupado em saber se a ovelha está comendo, se a ovelha está bebendo, o que está vestindo, se na época de escola tem material escolar, tem uniforme para as crianças. Isso é avivamento. Apacentar é isso. Apacentar é isso. Eu escrevi um livro sobre pastor, um ensaio sobre o ser, como é, e o fazer do ministério pastoral. É um livro que eu procuro viver. E graças a Deus nós estamos procurando colocar em prática isso. Não estamos preocupados só conosco. Aqui nós estamos bem. Eu agradeço a Deus porque não tem uma ovelha necessitada nesse rebanho. Que vai chegar, o dia vai amanhecer e diz, eu não tenho o que comer hoje. Senhor, envia alguém para me socorrer. Graças a Deus que aqui nós não temos isso. Não é? Graças a Deus que não temos isso. As ovelhas aqui estão até... Chega, vai na Toyota, tira um carro zero lá, chega lá na Nissan, tira outro carro, né, zero. Mas as ovelhas aqui estão num paraíso. Mas não se esqueçam daqueles que não têm nada preparado para si. Essa é a minha preocupação. Às vezes acontece de eu estar assim, do nada eu vou descobrir que um crente está lá no Brasil, olha só, está lá no Brasil, acabou o gás, estamos cozinhando na lenha, e o que tem para comer? Arroz, tem aqui um pouquinho de nada, mistura não tem leite para as crianças. Eu aqui, 10 mil quilômetros de distância, eu descubro isso. Deus não fazia assim com os profetas? Não fazia com os profetas? Com Eliseu, com Elias? Deus está fazendo conosco também. E na hora, como é que se faz? Que horas são? 6 horas? Não dá tempo ainda. Vai comprar o gás. Pix. Vai comprar uma comida agora. Compra leite para as crianças. Preocupação. E o pastor está a poucos quilômetros da casa do crente. E não sabe que ele está passando aperto e passando necessidade. E às vezes não está nem aí para isso. Isso não é apacentar. Isso não é apacentar, é apacentar-se a si mesmo. Está preocupado com o seu carro, está preocupado com a sua casa, está preocupado com o seu dinheiro, mas e as ovelhas que nós vamos ter que dar contas delas diante de Deus? Qual é a preocupação? Então, nós queremos avivamento, fomos levantados para o último sopro de Deus na terra. Mas enquanto nós não colocarmos em prática aquilo para o que Deus nos chamou, aí eu vou comer as gorduras, não é? Vou beber as doçuras, mas não vou cumprir a terceira parte, enviar para aquele que não tem preparado para si. E isso faz uma enorme diferença. E a obra de Deus foi levantada para fazer essa diferença. Não é? Eu tenho ouvido, teve um dia o Johnny, aquele que nós construímos uma casa, entregamos em janeiro agora para ele estava me contando, não é, que ele estava num lugar vendendo lá as coisas dele, os doces que ele faz, os salgados e tudo, e um homossexual lá falando mal de pastor, que não sei o quê, e falando. E o pessoal que estava ali, que conhecia, que sabia que ele era crente, estava até assim, não fica triste não com as palavras que ele está dizendo, não. Não fica triste não, porque ele é assim mesmo, ele não gosta de igreja, não gosta de pastor. Aí o Johnny simplesmente pegou o celular, vem cá, por favor, me dá um minutinho só da sua atenção. Pegou lá o vídeo da entrega da casa e botou para ele, assiste isso aqui. Você sabe quem está sentado aqui falando? É um pastor. Sabe onde eu morava? Olha onde eu moro hoje. Quem fez isso? Foi um pastor. Nos deu uma casa montada, mobiliada. Assista aqui. Aí o cara assistiu ali. Aí, no final... mas existem bons pastores também, né? Não é só ruim, não, né? Aqui estou mostrando um exemplo para vocês. Restauração não se vence na fala, não. É na ação. As nossas ações têm que falar mais alto do que o nosso discurso. Aquele homossexual calou a boca e não teve mais nada a dizer. Ali estava uma prova viva. E se ele duvidasse, sou eu mesmo, tá vendo? Olha para mim. Sou eu mesmo, olha aqui. Ó. Essa aqui é minha esposa, isso aqui são os meus filhos. Essa aqui é a casa que nós temos. Veja como é que é a casa. Ele mostrou, né, daquele vídeo, vai para o quarto, para a sala, faz todo uma... Isso aí, ó. Nós ganhamos uma casa, não pagamos um centavo.
Não é Minha Casa Minha Dívida, não, né? Porque lá no Brasil tem um programa Minha Casa Minha Dívida, né? O pessoal fala Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Dívida. Vai ficar a vida toda pagando, praticamente. Não, é paga com escritura e está aqui. É nossa. Nós morávamos numa submoradia, hoje nós moramos numa casa digna e, graças a Deus, nunca mais faltou nada dentro da nossa casa. Acabou, gente. O testemunho, não é? Foi aquilo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Ninguém pode. E qual é o objetivo? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para isso, a terceira parte não pode faltar. A solidariedade. Comam as gorduras. É bom, né, gente? Aqui, o nosso problema aqui é vigiar para não comer demais. Né? É picanha, é mignon, né? Até enjoa, né? Picanha, mignon. Hoje foi o frango Alfredo aqui. Não o nome do frango, não. É a modalidade aqui do frango Alfredo, né? Aquela coisa salada, que maravilha do nosso almoço aqui na igreja. A gente tem que vigiar para não comer demais. Não é? É um problema sério. Esses cozinheiros vão para a cozinha aí, fazem uma festa. Né? Quanto vocês pagam aqui? Não tem esse negócio de ficar aqui igual fazer uma cantinazinha, você tem que pagar aqui tanto para poder comer na casa de Deus. Para com isso. Né? Nós já passamos desse tempo há muitos anos. Não existe isso no nosso meio. Não existe, é a alimentação nossa. Quem paga? Vocês mesmos pagam com o dízimo, com as ofertas de vocês. Então, chegar lá ainda vou cobrar ainda um pratinho para vocês. Gente, nós estamos na restauração de tudo. Restauração pode balançar o mundo todo, mas nós temos que voltar ao livro da lei. Redescobrir aquilo que Deus nos ensinou e viver isso. É isso que Deus quer. E se nós fizermos isso, nós vamos agradar ao nosso Deus, e aí o avivamento vem. Aquelas coisas preciosas que Deus quer realizar no nosso meio vão acontecer. Vão acontecer. Mas, se elas não acontecerem no coletivo, você se preocupe com o individual. Nós vamos nos preocupar com a igreja local. Nós agora somos a 0ª região. Éramos a 10ª, agora somos a 0ª. Porque não tem mais região aqui. Ainda não temos 3 igrejas, que foi o critério estabelecido. Mas isso para nós tem alguma diferença? Nenhuma. Porque o que Deus tem feito através de nós, bota aí umas 10 regiões para fazer o que Deus está fazendo através dessa igreja. E isso é que Deus quer fazer. Essa é a diferença de as pessoas poderem ouvir, você ter o que falar. Você tem o que falar. Com qualquer um. Fala com os americanos aí, igual eu estou falando com eles, conversando aqui. Ó. A nossa igreja é assim, assim, assim. O que a nossa igreja faz? Ó, faz isso, mais isso, mais isso. Os americanos ficam assim, é mesmo? Teve um que chorou quando soube, poxa, e vocês foram lá entregar um carro para um pastor? Nós fomos lá entregar um carro em nome da igreja para um pastor. Aí mostrei para ele, ele falou, eu queria ter um amigo assim, hein? Eu falei, é isso aí, ó, é isso aí. É o testemunho da igreja. Falei para a gerente do nosso banco, que ela estava conversando com ela e mandando e-mails para poder saber se ela disponibilizava algum HELOC, né? Para deixar disponível para nós um dinheiro que se a gente precisa de uma emergência, agora coisa. E nesse ínterim eu falei, por que sai tanta doação assim da sua conta? Aí eu falei, isso aí, as doações é porque a gente faz isso, mais isso, mais isso. E mandei os vídeos lá para ela ver, da casa do pastor Ricardo, da casa do Johnny, mandei os vídeos da Bahia para ela. Ela assistiu e falou, awesome! Ficou maravilha. Eles nunca viram isso. Vocês estão entendendo? Então, este aqui é o aspecto principal, é o retorno à palavra. E o retorno à palavra vai nos mostrar onde nós estamos errando e de que nós precisamos restaurar, consertar. Aqui o povo está num processo de restauração. E o centro dessa restauração é a volta para descobrir o que Deus falou. Descobrir o que Deus falou e, em seguida, colocar em prática. Não é ficar simplesmente, o Senhor falou isso, nós não estamos fazendo. O Senhor falou isso, nós não estamos fazendo. Não, para. Tem gente bem aqui? Tem. Comam as gorduras, vão lá, bebem as doçuras, mas envie para aquele que não tem nada preparado para si. Nivelamento, igualdade. Então o Senhor falou, quando nós estivermos comendo, é lembrar daquele irmão que não está. É se preocupar com aquele irmão que não está. E essa tem que ser a preocupação dos pastores. O pastor foi levantado para ficar só simplesmente, não é o rebanho que dá para ele, e ele não dá nada para o rebanho? Não tem uma reciprocidade? Não age em favor do rebanho? É sempre difícil? É sempre complicado? Vai se tornar cada vez mais complicado.
Se torna mesmo. Por quê? Porque o Senhor não abre as portas. Mas se você tem um alvo nobre, não é? Aí a coisa muda diferente. Por quê? Por que fica diferente? Porque o nobre pensa coisas nobres e pela sua nobreza, pela sua liberalidade, ele está em pé. E outra coisa que é um segredo da Bíblia, não é? Aquele que ajuda o pobre, empresta ao Senhor. E o Senhor retribuirá o seu benefício. Não é barganha, não. É princípio bíblico, como nós aprendemos hoje de manhã. É um princípio ali condensado na palavra de Deus. Está dentro da palavra de Deus. Tá? E tem a lei da semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E quem não semeia nada, nada colhe. Tá? Essa é a lei. Então, nós estamos envolvidos em alguns projetos que Deus nos colocou, é para balançar mesmo a estrutura, né, da sociedade, de modo geral. Deus está nos usando para isso, para nós balançarmos a estrutura. Nós pegarmos famílias que estão numa condição... Não é todo mundo, na família que nós estamos agora construindo uma casa para eles, né, o irmão estava contando que os parentes não gostam nem dele. Assim, porque, para que tanto filho? Todo ano é um filho. E para que tanto filho? 14 filhos. E agora vai para o 15º filho. Né? Aí souberam que eles estão... Ele não falou nada, mas chega, a notícia chega. Souberam que eles estão ganhando uma casa. Quando eles souberam do projeto da casa e viram lá o que é, já foram lá saber. Né? Ele não levou, não. Vamos lá. Aí foram lá e viram. Ah, é? Calou. Acabou. Para que tantos filhos? Para isso aí, para Deus glorificar o nome dele. Para que Lázaro morreu? Isso aí é para a glória de Deus. Para que Deus deu tantos filhos àquela irmã e ela não evitou nenhum? Para a glória de Deus agora se manifestar. Vai ser a casa mais bonita da vizinhança e na família não tem um. Os que murmuravam contra eles, não vai ter um que tenha uma casa igual àquela. Percebem? E Deus está usando vocês. Deus está nos usando. Agora não fique, como eu disse, não fica só na carona, não. Carona de, sou da igreja de Filadélfia. Né? A nossa igreja está dando uma casa, nossa igreja está dando um carro, nossa igreja está tirando uma família pobre da situação de pobreza e colocando até na classe média alta. Não fica na carona, não. Porque na hora Deus não vai errar o galardão, não, tá? Não é porque você era um caroneiro e chegar lá no lugar, eu quero também um galardão. Você fez o quê aqui? Em que você participou? Em que você contribuiu? O que você deu, doou? Não tem nada registrado aqui. Vai ser igual aqueles, né, que chegam lá. Mas, Senhor, nós fizemos isso no seu nome. Fizemos... É mesmo? Está escrito. Nunca vos conheci. Então, quando a gente chegar, a gente vai ter que dizer o que a gente fez. Está tudo escrito lá. Então, faça. Aproveite a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Deus está abençoando alguém, quer usar você, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Mandar para aquele que não tem nada preparado para si. É a oportunidade, gente. É o que fecha aqui, tá? O trio aqui de coisas que Deus exige. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Então, o dia consagrado ao Senhor ali era o dia de quê? Era o dia da solidariedade. Quem tem muito, pode comer, pode beber, mas manda para aquele que não tem nada preparado para si. E diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, com a alegria de Deus, você tem força para fazer tudo. Você tem trabalho, tem oportunidade de trabalhar, tem oportunidade de ganhar dinheiro. Mas lembra-se que Deus é que está te dando essa oportunidade. Deus está te dando saúde. Nós já vimos pessoas saírem daqui desse país numa cama, numa maca, por assim dizer. Cadeira de rodas. Percebem? E não, Deus está te guardando. No seu trabalho todo dia, você está lá, né? A casa cai, né, Eduardo? Cai lá, quase mata um, mas você está protegido, você está guardado. Porque o Senhor é contigo. E nós vimos hoje pela manhã o quanto é importante. Qual das qualidades de Davi, qual era a maior? O Senhor, foi o testemunho do jovem, o Senhor é com ele. Que o Senhor seja contigo.
Que as suas mãos sejam as mãos do Espírito de Deus, que o seu olhar seja o olhar do Espírito de Deus para ver o pobre, para ver o necessitado, para não olhar só no espelho para ver você, não, ver o outro. Tá? E que o Senhor possa te usar, porque isso é avivamento. Quando nós nos entregamos à palavra, nós descobrimos qual é a vontade de Deus, e aí abrimos o coração e o Senhor entra contigo. Aí você vai ter para dar. Tá? Você vai ter para dar. Isso é mais importante. Coisa que eu sempre sonhei era ter para dar. E graças a Deus, Deus tem me dado para eu poder dar. E tenho feito isso com muita alegria. Não é? Quando eu sento à minha mesa, como o meu filé mignon, como a minha picanha, a minha tilápia, não é? Ali aquela coisa gostosinha, mas eu sei que lá na casa do meu irmão, que não tinha, agora tem. Não é? Não resolvo o problema do mundo todo. Mas aquele que apareceu no meu caminho, eu não faço igual aquele sacerdote que passa de largo e vê o samaritano, vê o sujeito caído lá no chão e vou para o culto. Passa o levita, vou embora. Não, o samaritano se aproxima, vê o problema, equaciona, resolve o problema e o nome de Deus é glorificado porque ele fica como modelo para os religiosos que não têm vida diante de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. E aqui os levitas, diz aqui, fizeram calar todo o povo, para de chorar, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções. Pense e guarde bem essa frase. Você pode comer, você pode beber, pode ter o seu carrão bonito, sua casa bonita, mas não se esqueça daquele que não tem. Isso nós não podemos nos esquecer. Tá? E enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A lei de Deus trouxe uma nova dimensão de vida para aquele povo. Agora eles sabiam o jeito de ação. O que a gente vai fazer? Agora a gente já sabe, a gente pode comer, pode beber e tudo mais, mas ver onde está o necessitado e supri-lo. Que o Senhor, então, faça assim conosco e que o avivamento se irrompa por esse desejo, por essa sede de conhecer a palavra, mas viver a palavra e praticar a palavra. Que o Senhor nos abençoe.